Oi pessoal, estamos aqui para a continuação das nossas aulas de Química Orgânica. Vamos dar continuidade para as nossas aulas de funções orgânicas oxigenadas. Vamos começar falando com os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são funções orgânicas oxigenadas que são caracterizadas pela presença do grupo funcional carboxila, sempre na extremidade também, que é C dupla O OH, ou seja, um carbono ligado de forma com dupla ligação com oxigênio e com um OH. A gente classifica os ácidos carboxílicos de acordo com o tipo de cadeia, que pode ser aromática, não aromática, e também de acordo com o número de carboxilas. Monoácido, quando você tem uma carboxila e um diácido com duas carboxilas. Para fazer a nomenclatura dos ácidos, a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente estava fazendo para cetona, para aldeído, para álcool. Identificamos a cadeia principal, posição da carboxila, e aí a gente começa com a palavra ácido, prefixo, infixo e a terminação oico. Lembra que o prefixo ele está se referindo à quantidade de carbonos da cadeia principal. Infixo ao tipo de ligação que ocorre entre os carbonos. Se é ligação simples, o infixo é an. Se é ligação dupla, o infixo é em. Ligação tripla, in. E a terminação oico, característica de ácido carboxílico. Temos aqui o exemplo. Vamos identificar a quantidade de carbonos. Lembre que para fazer isso, você precisa sempre deixar o menor número possível pro grupo funcional e para os radicais também. Nesse caso, tanto faz a gente contar da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Nós vamos ter a mesma posição, tanto para os radicais, quanto para o grupo funcional. Identifico os grupos funcionais, carboxila, C dupla O, OH na extremidade. Tem um radical do tipo metil. Começa com a palavra ácido. Vou indicar a primeira posição do radical. Na posição 2, nós temos um radical metil, então ácido, 2 metil. Prop, porque são 3 carbonos na cadeia principal. An, porque são ligações simples entre os carbonos. Dioico, porque você tem 2 grupos funcionais do tipo carboxila. Então, ácido 2-metilpropanodioico. Outro exemplo. De novo, mesmo esquema. Numera a cadeia principal para saber quantos carbonos tem. Identificamos a presença do grupo funcional. Identificamos os radicais. Ácido 2-etil-3-metilpentanoico. Lembra que os radicais você indica sempre na ordem alfabética. Começa com a palavra ácido. 2 porque o etil está na posição 2. 3 porque o metil está na posição 3. Pente porque são 5 carbonos na cadeia principal. An porque a ligação entre carbonos é simples. E oico que é a terminação da nomenclatura de ácidos. Os ácidos carboxílicos têm alguns derivados, que são os sais orgânicos, os ésteres, os anidridos e os cloretos de ácido. Os ésteres, eles são obtidos a partir da perda de um hidrogênio, e esse hidrogênio, ele vai ser substituído por um radical, como vocês têm aqui no exemplo. Então, ó, vai sair o hidrogênio. No lugar desse hidrogênio vai entrar um CH3. E aí agora fica assim, ó. CH3, C dupla O, O, CH3. Pessoal, muito cuidado na hora de fazer a identificação dos ésteres, tá? Do grupo funcional. Por quê? Você pode olhar e ver isso aqui, essa carbonila, e pensar, opa, é uma cetona. Opa, é um aldeído. Cuidado. No mesmo carbono que você tem a dupla ligação com o oxigênio,
você também tem uma ligação com outro oxigênio que está na forma de heteroátomo. Cuidado também para não olhar só para esse oxigênio e dizer que essa função orgânica é um éter, porque o oxigênio que está aqui, ó, como se fosse um heteroátomo, está ligado no mesmo carbono que tem a ligação dupla com o oxigênio, tá? Muita atenção na hora de fazer essas identificações. Para fazer a nomenclatura dos ésteres, nós vamos pegar o primeiro grupo, ou seja, o grupo que está à esquerda do heteroátomo, mais a terminação oato, di, e o nome do grupo que está à direita do heteroátomo, seguido da terminação ila. Então, ó, identifiquei o grupo que está à esquerda, identifiquei o grupo que está à direita, contei os carbonos de cada um, etanoato de metila, et, prefixo para 2 carbonos, né? São 2 carbonos aqui à esquerda do heteroátomo, porque entre esses carbonos a ligação é simples, a terminação oato de met, porque só tem um carbono à direita do heteroátomo, e a terminação ila. Segundo exemplo, mesma coisa, identificamos o grupo que está à esquerda do heteroátomo, identificamos o grupo que está à direita do heteroátomo. Vamos contar os carbonos e identificar os radicais. Contei os carbonos, identifico os radicais, que são radicais do tipo metil. São 6 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Na hora de fazer a nomenclatura, pessoal, lembra que sempre inicia pelos radicais. Então, 3, 4 de metil, porque na posição 3 tem um metil, na posição 4 tem um metil, então usamos dimetil, X, porque são 6 carbonos do lado esquerdo do heteroátomo, porque entre esses carbonos as ligações são simples, terminação oato de, et, porque à direita temos só 2 carbonos, e a terminação ila. Da mesma forma que os ácidos inorgânicos, os ácidos orgânicos, eles também vão reagir com uma base produzindo sal e água. Então, quando a gente reage um ácido orgânico, um ácido carboxílico, com uma base inorgânica, a gente produz um sal orgânico e água. A nomenclatura dos sais orgânicos, a gente identifica o número de carbonos da cadeia principal e aí faz a nomenclatura prefixo, infixo, oato de, mais o nome do cátion. Porque é exatamente a presença desse cátion que caracteriza esse sal como sendo um sal orgânico. Então a nomenclatura fica: identificamos os carbonos da cadeia principal, identificamos quem é o cátion, etanoato de sódio, et, são 2 carbonos aqui na cadeia carbônica, porque entre esses carbonos a ligação é simples, terminação oato de, mais o nome do cátion, etanoato de sódio, também chamado de acetato de sódio. Anidridos orgânicos. Os anidridos, eles são obtidos pela eliminação de uma molécula de água. Nós temos 3 tipos de anidridos orgânicos: o anidrido acético, o anidrido acético propiônico, que é um anidrido misto, e o anidrido succínico, que é um anidrido cíclico. Você pode ver aqui, ó, cadeia fechada, por isso é chamado de anidrido cíclico. Os cloretos de ácido, eles são obtidos pela substituição da hidroxila, que está presente na carboxila do ácido carboxílico, por um cloreto. A sua nomenclatura é bem simples: cloreto de, prefixo de acordo com a quantidade de carbonos, infixo de acordo com o tipo de ligação entre os carbonos, e a terminação -ila. Identificamos os carbonos da cadeia principal,
cloreto de pentanoíla. Cloreto de, da regra de nomenclatura, por ser um cloreto ácido. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia. An, porque entre estes carbonos as ligações são simples. E a terminação, o-ila. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Ficamos por aqui.